Este é o CIMEPcast, o podcast oficial do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Sejam bem-vindos a mais um CIMEPcast. Esse CIMEPcast hoje estaremos com o Dr. Valber Stefano, presidente do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Dr. Valber, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que estão escutando. Estamos aqui à disposição para fazer os devidos esclarecimentos. Perfeito. A sua presidência, Dr. Valber, iniciou em abril deste ano. E na gestão anterior da doutora Cláudia, o senhor foi vice-presidente do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. O que leva a crer que vai ter uma continuidade na parte administrativa da gestão do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. E também uma continuidade nos enfrentamentos, as pautas que tanto afligem os médicos. Eu queria fazer uma série de perguntas ao senhor. Primeira pergunta, quais foram as principais melhorias do modelo de gestão do CIMEP na gestão anterior da doutora Cláudia? Rodrigo, veja, quando nós começamos a gestão nesse que eu tive a honra e a felicidade de estar com a doutora Cláudia Beatriz, sendo seu vice-presidente, uma das coisas que foi definida nesse modelo era que nós desenvolvêssemos mais o cimep.com. E a gente faz esse paralelo do cimep.org, que nós somos uma instituição com cunho sem fins lucrativos e que nós fazemos incansavelmente a defesa do médico, mas também nós precisávamos dar um modelo de gestão interno .com. E com isso, nós aprimoramos as relações de gestão para que toda a máquina que funciona o Sindicato dos Médicos, ela consiga manter duas situações, austeridade e eficiência. E diante dessas duas palavrinhas, que são palavrinhas simples, mas que ela tem um nome enorme, nós conseguimos fazer uma implementação de uma gestão baseada nessas duas palavras e que, com certeza, nós estamos dando o mesmo segmento, a mesma linha, sem mudar uma vírgula. A gestão é uma continuidade de um modelo que foi implementado, deu certo, e a gente está dando uma continuidade para garantir, repito, uma austeridade, uma eficiência de uma estrutura que é dos médicos pernambucanos. Perfeito. Nessa gestão, por exemplo, a sua nova gestão que se iniciou agora em abril, temos, por exemplo, a criação do CIMEPcast na sua gestão, uma melhoria na parte digital do Sindicato dos Médicos. O que é que você pretende dar de upgrade na parte administrativa no Sindicato dos Médicos no seu mandato? Bom, quando nós tivemos o prazer de estar nessa gestão de doutora Cláudia na vice-presidência, nós começamos a fazer uma avaliação interna de como os processos de trabalho deveriam ser. Entendemos que o Sindicato dos Médicos ele tem uma estrutura fundamental de boas administrações passadas que caminhavam, mas nós tentamos trazer algo que é uma profissionalização de tudo isso. Com todos com balanços, com tudo muito organizado, das contas, previsão orçamentária, todo esse processo. Quando nós assumimos, nós demos essa continuidade no processo, e uma das coisas que a gente está fazendo, e é isso que até o tempo da gestão nós estaremos, é um sistema de gestão digital, onde ele vai pelo próprio celular, né, os diretores, quem vai estar comandando, os futuros comandantes dessa casa, por exemplo, vão ter acesso dos balanços, relação receita-despesa, toda a rentabilidade, tudo que uma gestão precisa para garantir os seus fluxos e, o mais importante, sua previsibilidade. Esse é um ponto. Eu acredito que esse seja o ponto mais importante, porque dentro de uma gestão financeira, o sindicato ele precisa garantir a base para dar o segmento da sua sustentabilidade. Então, um dos pontos, Rodrigo, que a gente vai trabalhar nessa mesma premissa de gestão, é que nossos diretores estarão fazendo cursos de gestão financeira, tá? E até o final do nosso mandato, a grande maioria dos diretores estarão prontos. Por quê? Porque é uma continuidade. É muito difícil você assumir uma administração
e você dizer, a partir de agora eu vou tomar conta de uma estrutura enorme se você não estiver bem preparado. Eu me preparei bem para estar aqui. A doutora Cláudia fez esse papel. E nós esperamos que os próximos diretores que vão assumir esta casa estejam bem preparados. Por quê? Se você tem a noção de gestão, você tem condições de dar continuidade a esse processo. E como você colocou, CIMEPcast, fizemos essa questão do CIMEPcast, que você colocou muito bem nesse processo, modificação do ponto de vista de digitalização, do marketing, publicidade digital, um trabalho nesse sentido. E isso, uma relação de maior proximidade com as sociedades médicas. Nos orgulhamos de estarmos sempre almoçando, sentando, conversando dentro desta casa, as sociedades de especialidades aqui conosco, as entidades médicas junto conosco, porque tudo isso só tem um objetivo, o médico pernambucano. E a reforma do prédio do CIMEP? Isso, nós tivemos um período de pandemia, nesse período de pandemia muita coisa teve que parar, e atualmente, com essa mesma premissa de investimento, de condições de trabalho, nas situações, da forma como nós estamos trabalhando, nós tivemos um ajuste da reforma. Então nós estamos reformando toda a instituição CIMEP, toda a parte de infraestrutura dela. Nós estamos de tudo, da coisa mais simples, de um telhado, refazendo tudo isso, tá? Para que, reitero, ao final da nossa gestão, o CIMEP esteja todo estruturado, todo organizado, né? Porque infelizmente tivemos esse delay, esse tempo por causa da gestão, e isto faz parte da austeridade e eficiência. Trazermos o médico para cá, e o médico, ao estar aqui dentro dessa casa, se sinta bem, se sinta tranquilo, se sinta à vontade, como reforma do auditório, como que já está todo pronto, todo modernizado. Então é nessa linha que o Sindicato dos Médicos vem trabalhando. E na parte política, Dr. Valber, qual vai ser a sua diretriz principal nos enfrentamentos? Qual é o problema que você vai tentar dar mais força na sua gestão? Bem, hoje nós temos o acordo coletivo de trabalho, a convenção coletiva, em que nós entendemos que isso precisa ser bem trabalhado e avançado, porque envolve as OS, não só os hospitais particulares direto, mas as organizações sociais, todo esse procedimento. E a gente espera que a gente consiga avançar nisso. E, logicamente, os pontos importantes, como os acordos salariais do Estado, os acordos salariais das prefeituras, das prefeituras como um todo. Então, o Sindicato dos Médicos ele tem uma premissa básica, que é o motivo de fazer existir. O cuidar do médico também faz parte dos seus honorários, né? E isso, eticamente falando, também. Então, é esse cuidar que a gente vai manter essa linha de ação e a gente realmente vai garantir que o médico tenha o mínimo do necessário e o desejado. Também brigar pela criação de postos de trabalho, né? Exatamente. A gente hoje, quando nós fazemos uma campanha de chamamento de concurso, nós fizemos uma campanha muito grande e nunca se chamou tanto médico nesses últimos anos. Isso são vários postos de trabalho que foram criados. Isso é importante, né? Quando a gente briga para que as condições de um trabalho, exemplo, no Hospital da Restauração, que precisa de um apoio, né, de outros hospitais, aí vem o Hospital Alfa com a estruturação para manter os pacientes para lá, mas são postos de trabalho, né? Então, essa é a premissa do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Perfeito. E para o futuro, quais são os enfrentamentos que o senhor vislumbra? Quais são os maiores desafios que teremos? Nosso maior desafio é o mercado. Porque com a quantidade de médicos que estão se formando, com a falta de residência, porque a quantidade de médicos que se formam não acompanha a mesma quantidade de residentes e vagas de residência. Então esses profissionais precisarão trabalhar. E cada vez mais o que nós observamos é uma fragilidade nesses contratos de trabalho, principalmente na parte do interior.
Então hoje, se o Sindicato dos Médicos, não só de Pernambuco, mas de todo o país, tem que ter um único objetivo. Esse objetivo é garantir a carreira médica. Essa carreira médica ela precisa ser rapidamente qualificada. Isso é um ponto. O segundo ponto são as questões processuais. Dentro dessas questões processuais que nós observamos, cada vez mais o médico está sendo processado nisso. Então nós hoje temos que realmente vislumbramos caminhos difíceis, mas que com o apoio dos médicos e a mãe, podemos dizer assim, caminhando, porque o sindicato ele é apenas um instrumento. A força vem da categoria. Cada vez mais que a categoria der força, os problemas serão resolvidos. Perfeito, Valber. E é isso, realmente o mercado está mudando muito, né? A quantidade de médicos que são formados está descolando da capacidade que o mercado tem de oferecer empregos, né? Isso vai gerar uma série de problemas no futuro, mas que o sindicato estará aqui a postos para ajudar os médicos a enfrentar esses problemas, desde que eles estejam mobilizados. Então, bem, o CIMEPcast gostaria de agradecer a sua presença, Valber, e disponibilizar a você a última palavra. Você tem mais alguma coisa para nos falar? Bom, eu gostaria de dizer, Rodrigo, primeiro agradecer pela oportunidade, mas eu gostaria de dizer que o Sindicato dos Médicos ele é aquela mãe. Tudo pode acontecer com o médico. E quando a gente tem um filho, tudo acontece, a gente diz que a mãe nunca abandona. O sindicato é exatamente isso. Ele jamais abandonará o seu motivo pelo qual ele existe, o médico. O resultado disso pode ganhar, pode perder, faz parte. Mas o Sindicato dos Médicos e essa atual diretoria jamais vai desistir dos interesses dos médicos. Perfeito. Lembrando a vocês que um sindicato forte é um sindicato de lutas e que o sindicato é apenas um instrumento. A mobilização de vocês é que faz a mágica acontecer. Apenas temos a experiência, a expertise, né, Valber, e o conhecimento para ajudá-los nesse enfrentamento. Então, se associem ao sindicato, se mobilizem quando tiver as campanhas de sua categoria, sejam no hospital, no ambulatório, na prefeitura, no estado, enfim. E contem conosco. Um abraço a todos, até o próximo CIMEPcast.